Todos prontos? Vamos iniciar, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou Andrômeda, atual coordenadora do NTE, que é o Núcleo de Tecnologias Educacionais do campus Cariacica. E nós estamos agora com um projeto que vai ser um ciclo de palestras relacionados todos à área do ensino, né? Voltado mais para as metodologias ativas e coisas desse gênero aí para a gente. Hoje nós vamos ter a primeira palestra, tá, que chama Experiências Educacionais com Aprendizagem Significativa, Potencialidades e Desafios, que vai ser, então, falado pela professora Daniele Soares de Oliveira, que é a professora do IFES Campus Cariacica. A Dani vai se apresentar, eu não vou apresentá-la, ela gosta de se apresentar, né, Dani? Melhor assim. Prefiro. Se vocês quiserem ir colocando perguntas, vocês podem colocando no chat as perguntas e ao final a gente vai ter um momento para isso, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Joia. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui pela iniciativa do pessoal da NTE, trazendo assuntos tão importantes para a gente conversar. Já venho falar para vocês que a minha ideia é ter mais um bate-papo com vocês sobre essa temática, mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho verificado e aprendido ao longo dos anos e fiquem à vontade para fazer comentários no chat, para a gente trocar uma ideia, porque esse é o meu intuito, ok? Bom, como ela já disse, o tema da palestra é Experiências Educacionais com Aprendizagem Significativa, Potencialidades e Desafios, e eu sou a Dani, ok? Bom, antes de mais nada, novamente eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto que eu tenho aprendido tanto nos últimos tempos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como tem sido a minha caminhada com esse tema, aprendizagem significativa. Ok? Primeira coisa, eu sempre gosto de me apresentar, como a Dro falou, para que vocês saibam quem é que está aqui falando com vocês hoje. Para mostrar para vocês que eu sou uma pessoa aprendendo muitas coisas, e eu sou a filha da Dona Maria e do seu José, eu tenho 3 irmãos, eu sou moradora de Cariacica, da infância, Vila Velha na adolescência, Vitória na vida adulta, ou seja, já passei por vários locais na Grande Vitória. Eu sou casada, eu tenho um cachorrinho que está aqui no meu pé agora, que se chama Spike, eu estou esperando um bebê, sou servidora do IFES há 12 anos, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque eu acho importante que a gente tenha uma noção de quem é que está conversando com a gente, ter uma noção da pessoa que está falando com a gente é importante. Então, eu sempre gosto de me apresentar para que vocês saibam quem é que está aqui. E, como aqui eu vou falar muito sobre a questão formação, eu trouxe aqui, para quem não me conhece, é claro, muitos aqui já me conhecem, algumas áreas de formação para a gente começar a nossa conversa. Eu sei que a maioria já me conhece, então sabe qual é a minha área, mas geralmente, quando temos um palestrante, a gente fica pensando, tá, qual é a área de formação dessa pessoa? O que essa pessoa tem de vivências? Até por isso eu falei um pouquinho sobre a minha vida. Mas eu acho importante que vocês saibam que a minha área de formação tem um pouquinho a ver com a história do que eu vou contar hoje para vocês. Então, eu coloquei algumas para vocês pensarem aqui: psicologia, pedagogia, engenharia, dança, economia, computação, biologia, letras. Coloquei algumas aqui para exemplificar, mas o meu intuito é falar para vocês sobre a minha área de formação, que é a engenharia, ok? Gosto de muitas áreas, eu sou uma pessoa que gosta de aprender muitas coisas, mas a minha área em específico é engenharia. E é justamente aqui que eu começo a nossa conversa sobre aprendizagem significativa. Porque quando eu falo que eu sou da engenharia, eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, tá, e por que uma engenheira vai falar sobre aprendizagem significativa? E é justamente aqui que começa a conversa sobre aprendizagem significativa e da onde veio a vontade de ter experiências e vivências nessa área.
Bom, em 2009, eu entrei no IFES. Eu entrei no concurso em 2008 no IFES e em 2009 eu comecei efetivamente a dar aulas. Lembrando que eu tinha uma formação em engenharia, mestrado em engenharia, e eu era simplesmente uma nova professora do IFES, entrando para a área técnica, cheia de ideias, cheia de vontade de aprender, de passar conhecimento, e eu tinha muitas dúvidas, até porque eu nunca tinha dado aula para turmas regulares, como eu estaria dando a partir de então. Eu já tinha dado aula para cursinho pré-vestibular, mas o enfoque é totalmente diferenciado, né? Eu nunca tive uma matéria pedagógica na vida. Então, quando eu entrei no IFES, eu já comecei com o ensino médio, com o ensino técnico concomitante, com graduação. Então, assim, eu já comecei em níveis diferenciados. E quando você, por exemplo, quando eu, Daniele, entrei para dar aula de matérias técnicas no IFES, eu fiz uma coisa que muita gente faz. Eu repeti fielmente a forma de dar aula dos meus professores. Foi isso que eu fiz. A forma que eu tinha aprendido, que eu não estou falando que foi boa ou que foi ruim, eu simplesmente repeti porque eu tinha aprendido daquela forma, eu não tinha uma outra forma para pensar, então eu estava repetindo a forma de ensinar que eu tinha tido ao longo de toda a minha formação. Ok. A grande questão é que, ao longo das minhas tentativas de dar aula, que estava dando certo no geral, mas eu fui percebendo que, por mais que eu estivesse me esforçando, eu não estava conseguindo alcançar os alunos da forma que eu gostaria. Eu achava que o conteúdo que eu estava passando era muito mais interessante do que eu via estampado no rostinho dos meus alunos. Eu tinha a impressão de que tudo que eu estava falando era muito monótono e fora da realidade deles. Mesmo eu tentando colocar exemplos práticos, eu achava que não estava alcançando os alunos da forma que eu gostaria. E daí eu percebi que eu precisava de ajuda. Aí eu fui atrás de quem sempre me ajudou, que foram livros, professores, cursos, e comecei a correr atrás de como que eu posso fazer para tornar o que eu estou passando mais interessante para os alunos, para que eu tenha mais motivação e que eles tenham mais vontade de aprender o que eu estava passando para eles. E daí eu comecei a pesquisar sobre esse assunto. E eu tenho buscado, desde então, aprender mais sobre esse assunto de uma forma contínua. Confesso que é uma forma devagar e sempre, mas é aquela coisa, à medida que eu fui percebendo que eu podia ter cursos e aprender mais informações sobre esse processo ensino-aprendizado, aprendizagem que eu nunca tinha tido antes, eu comecei a ficar encantada com esse mundo e comecei a me interessar muito em aprender cada vez mais. E eu comecei a fazer vários cursos na área de ensino, fiz cursos de aperfeiçoamento, estou finalizando uma especialização na área de práticas pedagógicas. Então, assim, eu tenho aprendido muito, até porque eu não sabia nada, então é aquela coisa, o meu delta foi significativo. Eu tenho aprendido muito e as coisas que eu tenho aprendido, eu tenho aplicado sim para os meus alunos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. As coisas que eu tenho vivenciado, experimentado com os meus alunos e que eu acho que tem dado resultados positivos. Por exemplo, só para fazer vocês pensarem um pouquinho, uma coisa que eu fui aprendendo é que eu ir montando junto com os alunos um caminho para tratar de um novo assunto tem sido uma boa estratégia. Às vezes, só a gente começar, ao invés de falar qual é o assunto, começar com uma figura que eles conheçam, uma frase, uma curiosidade, e deixar eles externarem o que eles acham sobre aquele tópico, justamente para a gente conhecer as vivências desses alunos, os questionamentos que eles têm sobre um determinado tema, os seus interesses, pode ser uma boa forma de garantir o interesse dos mesmos, ao invés de simplesmente eu jogar para eles um tema, talvez colocá-los para montar o tema com vocês pode ser uma estratégia interessante. Para mim tem sido bem bacana.
Trouxe aqui duas hipóteses, por exemplo. Será que a gente consegue aproximar os conteúdos a serem trabalhados à realidade do aluno? Porque isso foi uma coisa que eu percebi que estava faltando nas minhas disciplinas. Eu estava dando uma disciplina que era importante, mas ela estava muito longe da realidade dos meus alunos. E sim, foi possível aproximar um pouco mais e tornar mais interessante para eles o que eu estava passando. Outra hipótese, será que nós podemos aproveitar esses conhecimentos anteriores que os alunos têm sobre um assunto tratado para ancorar novos conhecimentos? Eu confesso que quando eu comecei a dar aula, eu tinha muito aquela ideia de que o aluno era uma folha em branco. E eu fui aprendendo justamente lendo muito sobre o assunto, fazendo cursos, que não é essa a realidade. É muito importante a gente aproveitar os conhecimentos que os alunos têm pensando em ancorar, em trazer depois novos conhecimentos, mas aproveitando o que ele já tem. E foi isso que eu comecei a fazer nas minhas aulas. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como eu fui praticando. Vou começar com um exemplo para mostrar esse ponto, mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, aqui eu não tenho a pretensão de trazer uma chave para resolver todos os problemas, abrir o coração e a cabeça dos alunos. Cada caso é um caso. É aquela coisa, cada turma é única, os alunos têm interesses diversos e o interesse deles vai variar de acordo com muitos fatores. Eu vou mostrar para vocês um caso para vocês pensarem e fazer as adaptações que vocês acharem interessantes. Por exemplo, dá uma olhadinha nessa figura. Eu até trouxe o barulhinho da água. Deixa eu ver se eu consigo colocar para a gente. A Andrômeda me mostrou como é que põe. Não vou conseguir colocar. Mas tudo bem. Eu coloquei esse copo d'água aqui para a gente começar a conversa. Eu comecei uma aula com os meus alunos, colocando essa imagem e colocando o barulhinho da água enchendo um copo. Dani, rapidinho. Para você poder colocar o outro, você tem que tirar esse. Eu percebi. Eu acho que eu não vou tirar não, Drô. Tá. Esse daqui é 6 segundinhos, então acho que não vale a pena. Mas obrigada. O que acontece? Eu coloquei esse copo d'água com barulhinho e comecei a perguntar para os alunos. Tá, coloquei essas imagens e perguntei, pessoal, essas figuras te fazem pensar em quê? Aí eles olhando as imagens e começaram a dar algumas ideias. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eles apresentaram. Primeira coisa que uma aluna falou foi: nossa, que sede! Um aluno questionou: consumi líquidos suficientes hoje? Outro: será que eu já paguei a conta de água? Outro: essa água está com gosto estranho. Então, assim, eu deixei em aberto para uma turma, depois eu falo qual era o nível da turma, eu deixei em aberto para os alunos colocarem frases que eles quisessem sobre água e eu escolhi algumas para começar a nossa conversa, essas 4 aqui. E eu fui comentando com eles que, com base nessas perguntinhas aqui, nesses comentários que eles fizeram, eu consegui trazer vários conteúdos. Por exemplo, com relação a esse nossa que sede, a gente começou a falar sobre abastecimento da população com água potável. Então, falei com eles sobre o padrão de potabilidade, falei como que ocorre o abastecimento da população, com base nessa frase, nossa, que sede. Quando o aluno perguntou se ele consumiu líquidos suficientes hoje, a gente começou depois a discutir sobre o acesso à população à água em quantidade satisfatória. E a gente começou a conversar sobre isso. Beleza, as pessoas conseguem ter acesso à água em quantidade satisfatória? Será que todos os locais têm acesso à água em quantidade satisfatória? E só isso aqui rendeu uma grande discussão e a gente conseguiu trabalhar vários assuntos só com base nessa pergunta. Sobre essa questão de será que eu já paguei a conta de água, a gente conversou um pouquinho sobre os custos que estão relacionados ao abastecimento de água da população. Por exemplo, eu falei com os alunos sobre, vocês sabiam que para a gente ter água potável, essa água passa por vários processos que têm etapas diversas, que têm custos diversos, que têm produtos químicos. Então, a gente conseguiu conversar sobre isso tudo, sobre essa perguntinha. Será que paguei a conta de água? E
essa água está com gosto estranho. Conversamos sobre o que traz gosto estranho para a água e começamos a falar sobre qualidade da água. Pode ver que a única coisa que eu fiz foi trazer um copo d'água. Eles colocaram frases e eu consegui abordar vários assuntos relacionados com água. Isso aqui eu fiz com uma turma de engenharia de terceiro período, engenharia de produção, e eles estavam trabalhando a disciplina de ciências do ambiente comigo. E a gente fez essa troca e, sinceramente, foi ótimo. Foi uma aula que eles aprenderam muitas coisas, não só relacionadas à água, foi além. Várias coisas que são de grande importância para a formação de um engenheiro e que eu não precisei colocar. Simplesmente chegar e lançar os conteúdos para eles. A gente foi formando junto o que ia ser passado naquela aula. E foi ótimo. A temática, então, era água, mas a gente pode aproveitar várias coisas. Uma coisa que eu descobri é que quando a gente pega uma temática, a gente pode falar sobre diversas áreas. Por exemplo, quando eu falo sobre água, eu não sei o que vem à cabeça de vocês, mas água pode ser trabalhado nas mais diversas disciplinas. Por exemplo, quando eu falo em água, vou pensar em ensino médio só para fechado uma parte. Mas quando eu falo em água, muitas pessoas podem associar diretamente com química, fórmula da água, H2O, seja lá o que for. Algumas pessoas podem associar a física, muitas vezes pode ser trabalhado algumas questões de física envolvendo água, biologia, dá para trabalhar algumas coisas relativas à água, mas é aquela coisa, a gente pode trabalhar muitas temáticas nas mais diversas disciplinas. Por exemplo, matemática. Posso trabalhar água na matemática? Pode, porque água é só o tema. E eu vou conversar com vocês sobre uma questão que eu discuti com os meus alunos de ensino médio, e depois eu até falo qual foi a disciplina, mas eu comecei conversando com eles sobre uma questão típica de Enem e vestibular. Ok? Na verdade, é uma questãozinha de matemática que tem um pezinho na física, mas só para mostrar para vocês que eu vou comparar uma questão bem típica dessas provas, Enem, vestibular, com coisas que a gente pode discutir com os alunos que pode ser visto de uma forma um pouco mais significativa para eles. Olha a questão. Eu quero que vocês imaginem uma caixa d'água de um prédio que precisa de higienização. Essa caixa d'água tem o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Bom, só pegando esse pedacinho aqui, eu fico pensando se todos os alunos vão ter noção do que é um paralelepípedo retângulo reto. É aquela coisa, quando eu discuti essa questão com os meus alunos, eu já fiz questão de parar aqui e perguntar: o que é isso? Todo mundo tem noção de que forma geométrica é isso? Que sólido geométrico é esse? E a gente discutiu para que ficasse claro para eles o que é um paralelepípedo retângulo reto. Mas tá, continuando a questão. Nessa operação, a caixa precisa ser esvaziada em 20 minutos no máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo. Aí, qual é a questão? Qual a vazão mínima em litros por segundo que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado? Bom, alguém pode olhar para essa questão e pensar, bom, isso aqui é uma questão de matemática / física, bem tradicional, envolve vários conceitos, ela está contextualizada, é até isso que eu quero comentar com vocês. Está contextualizada não quer dizer que é algo que vai ser significativo para o aluno, algo que vai fazer diferença para o aluno, para que ele não faça simplesmente de forma mecânica as coisas. Não estou dizendo que fazer as coisas de forma mecânica é ruim, não estou dizendo isso, mas às vezes, será que dali a um mês o aluno vai saber o que quer dizer vazão? E eu digo isso com uma propriedade, porque eu era professora da área de engenharia e os alunos chegavam no 5º período da engenharia sem saber o que era esse conceito de vazão. Eles não sabiam. E é algo que é passado no ensino médio muitas vezes. Então, assim, para vocês verem como isso não ficou para eles. E eu vou comentar com vocês como que a gente poderia pensar nessa questão. Essa questão, ela foi preparada para trabalhar de uma forma para o aluno pensar da seguinte forma: ok, eu tenho as dimensões da caixa, eu posso calcular o volume da caixa.
Pego comprimento, largura e altura, multiplico, vou achar o valor em metros cúbicos e eu faço a transformação de unidades para litros. 24 metros cúbicos, 24 mil litros. Ok. Depois disso, foi falado que a caixa tem que ser esvaziada em 20 minutos. Falou que a vazão é o volume, que foi calculado, dividido pelo tempo. Ah, o tempo está em minutos, tem que ser transformado em segundos. Se o aluno pega o volume em litros dividido pelo tempo em segundos, ele acha a resposta. 20 litros por segundo. Essa questão foi feita provavelmente para o aluno seguir essa sequência. Calcula o volume, transforma a unidade, pega o tempo, transforma a unidade, divide um pelo outro e acha a resposta. É uma questão contextualizada, é uma questão que aborda vários assuntos, cálculo de volume, transformação de unidade de tempo, transformação de unidade de volume, cálculo de vazão. Essa questão aqui foi uma questão que eu trouxe para vocês porque a temática é água, é uma questão bem comum. Talvez o aluno tenha feito várias coisas parecidas, só que a questão é, se a gente quisesse envolver o aluno com essa temática, será que a gente poderia abordar em sala de aula de forma diferente? Não quer dizer que ele não vai conseguir fazer essa questão, vai, só que ele vai conseguir ir além da questão. Porque a grande questão é, às vezes, o aluno só consegue fazer as coisas e isso não tem um significado. Depois, quando ele, por exemplo, quando eu chegava na engenharia e os alunos não sabiam o conceito de vazão e eu falava sobre, pensa em você abrindo a torneira mais, você abrindo a torneira menos. Você tem uma vazão maior, você tem uma vazão menor, porque está passando mais água num determinado tempo, está passando menos água num determinado tempo. Já foi diferente, porque ele ancorou esse conhecimento que eu dei agora com algo que ele sabia. Para muitos alunos, e foi isso que eu fui aprendendo com eles, vazão era só uma fórmula, V sobre T, volume sobre o tempo. Então, assim, quando ele consegue enxergar para que serve aquilo e ele consegue ancorar com algo que ele já sabia, começa a fazer mais sentido para ele. Então, só para trazer alguns exemplos de coisas que poderiam ser trabalhadas, por exemplo, que algumas coisas eu até trabalhei com os meus alunos, por exemplo, ali foi dado o formato prismático da caixa d'água. E se a gente poderia pensar em outros formatos? Como que ele calcularia esse volume? Será que traria uma forma diferente? Será que ele conseguiria enxergar que esse mesmo volume pode ocupar assim, pode estar nesse formato ou nesse? Ou então, se não fosse dado o volume e eu perguntasse para ele, como é que eu obtenho o volume de água de um prédio? Quais são as variáveis envolvidas? Eles poderiam pesquisar sobre isso e pensar nas variáveis envolvidas, quantidade de pessoas num prédio, qual o consumo de água por habitante, daria para entrar em várias discussões. Ou então, já que a gente estava falando sobre a bomba d'água, será que a gente poderia discutir a relação entre o preço e a vazão das bombas? Será que a gente poderia fazer uma função no Excel para explicar esse comportamento? A grande questão é que, com essa temática, eu conseguiria trabalhar de outras formas e talvez ser um pouco mais palpável para os alunos esses conceitos. E não ser apenas uma fórmula. Que é importante que eles tenham essa noção, mas talvez a gente possa trabalhar de uma forma diferenciada com esses alunos. E essa questão da caixa d'água, que era simplesmente uma questão de vestibular e Enem, poderia sair dessa questão típica de ensino médio e virar um problema interdisciplinar em qualquer curso, em áreas diversas. Os alunos poderiam fazer análises técnicas, econômicas, analisar a legislação envolvida, otimização. Então, a grande questão é, eu posso ter uma temática e eu posso trabalhar de forma diferente para chamar a atenção desse aluno e para passar conhecimentos diversos para ele. E isso certamente vai ser mais significativo para eles. E isso é um grande desafio, tornar a aprendizagem significativa. É claro que aqui eu estou colocando de uma forma geral para vocês terem uma noção, mas é aquela coisa, é importante a gente pensar em formas para que essa aprendizagem realmente tenha um significado para esses nossos alunos. Quem é que nunca passou por uma situação como essa? Eu trouxe essa tirinha aqui só para a gente levantar uma discussão, mas eu vejo que algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade para entender qual é a ideia aqui. Aqui eu coloco um professor, e ele pergunta, você entendeu como se resolve essa equação? Aí o aluno, entendi.
Agora me ensine a resolver problemas reais que vão surgir na minha vida futuramente. Foi o questionamento do aluno. E o professor coloca, nada disso, agora vamos aprender, e ele coloca aqui a matéria. E assim, quando a gente olha desse tipo, parece que a gente está culpando o professor, não é? E não é essa a ideia. A ideia não é culpar o professor. Provavelmente ele aprendeu desta forma e ele está repassando, porque para ele esse conhecimento fez sentido naquele momento e ele sabe que é importante, mas talvez o aluno não consiga ver para que serve aquilo. Um cuidado que eu comecei a ter com os meus alunos é falar para que as coisas servem, por que as coisas estão acontecendo. E eu percebo que talvez antes eu não fizesse isso de forma tão explícita. Talvez a importância daquele conteúdo esteja bem claro para o professor, mas talvez não esteja claro para o aluno. Então é aquela coisa, pensar que o aluno tem que ter a predisposição para aprender, que esse aqui eu já não tenho muita certeza do quadrinho se ele está. E o professor pensar em possibilidades de mostrar para o aluno qual é a importância daquele conteúdo, isso é muito válido, isso é muito importante. Tanto que, será que é possível a gente minimizar essa apatia e o conformismo que a gente vê muito nos alunos e nos educadores, que às vezes são pouco reflexivos e questionadores? Às vezes eu, por exemplo, não questionava muito a minha forma de passar o conhecimento. E a gente às vezes vê uma turma tão apática e a gente trazer algo diferenciado pode mudar essa característica. Muitas vezes no nosso sistema atual educacional, os alunos são tratados simplesmente como receptores de informação. E é aquela coisa, isso ignora essa construção conjunta do conhecimento. Não estou falando que a gente não tenha muitas coisas acontecendo. Hoje nós temos iniciativas incríveis, nós temos programas inteiros justamente falando sobre essas formas de ensino que podem ser trazer resultados maravilhosos, mas quando a gente olha, muita gente ainda não está nessa vibe, muita gente não está trabalhando dessa forma, e é algo para a gente questionar mesmo. E quando eu fico falando sobre aprendizagem significativa, eu sei que algumas pessoas também podem estar pensando, mas espera aí, isso é estudado pela ciência mesmo? Isso tem uma aplicação real? Ou isso é só um termo que eu estou tentando usar para impressionar vocês? Aprendizagem significativa. Eu não sei até onde vocês já ouviram falar sobre isso. É claro que todo mundo sabe que nós temos tido muitos avanços na compreensão desses mecanismos que estão envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. E também temos reflexões sobre esses desafios que são impostos pelo nosso mundo e tal. Juntando isso, a gente consegue ter essas concepções diferenciadas, a construção do conhecimento, a formação humana, que o objetivo é sempre o mesmo: formar um sujeito capaz de intervir no seu meio social. E uma dessas formas de teorias de aprendizagem que nós temos é essa relativa à aprendizagem significativa. Aqui eu coloquei uma foto de um pesquisador norte-americano, que é o principal dessa linha, Ausubel, e a ideia, a concepção do ensino-aprendizagem segue essa linha de aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos, ou seja, levar em consideração o que o aluno já sabe é muito importante. A partir daí, a gente consegue ancorar novos conhecimentos. Quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o conhecimento. E ensinar sem levar em conta o que a pessoa já sabe é um esforço em vão, pois o novo conhecimento não tem onde se ancorar. E eu confesso que isso fez muita diferença para mim. Quando eu comecei a levar em consideração o que os alunos já sabiam, a minha forma de dar aula modificou bastante. A grande pergunta que deve aparecer é: tá, e como é que eu faço isso? A ideia é a gente tentar modificar essa transmissão mecânica de conhecimentos e essa formação tecnicista pura. Não estou falando que isso é ruim. Às vezes a gente precisa muito da forma mecânica, da forma tecnicista, mas a gente pode pensar como algo complementar. A gente pode pensar que a aprendizagem significativa é algo importante e talvez a gente possa mesclar, usar um pouco de cada forma de ensino para trabalhar. E principalmente, a ideia é pensar nos alunos como
protagonistas, de forma a produzir sentido, significado nessa aprendizagem, levando em conta os seus conhecimentos prévios. Aqui eu gosto sempre de ressaltar, pessoal, que a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica não são formas de aprender antagônicas, não são coisas contrárias, ok? Elas são complementares. A escola deve almejar, sim, a aprendizagem significativa, mas isso não pressupõe que a mecânica tem que ser desconsiderada. Em alguns passos é importante a gente ter essa aprendizagem mecânica. Talvez a gente possa ancorá-la depois e transformar isso numa aprendizagem significativa, ok? Não são coisas que têm que ser ou uma ou outra. A gente trabalha com as duas coisas. Então, algumas questões que eu acho que são importantes sobre a aprendizagem significativa. Quando que ela ocorre? Ela ocorre quando uma nova ideia se relaciona com os conhecimentos prévios de uma situação que seja relevante para o estudante que é proposta pelo professor. Os dois são importantes. O estudante é o protagonista, é muito importante, e o professor é muito importante. Os dois têm o seu papel. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza essa informação anterior, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos. Outra coisa que é bem importante é que é interessante que a gente utilize estratégias criativas por parte do docente, mas o discente tem que ter uma predisposição para aprender. Então, são as duas partes. O docente pensa em estratégias diferenciadas ou pensando em alternativas de como passar esse conteúdo, mas o estudante também tem a sua parcela, ele tem que ter essa predisposição para aprender, ele tem que querer aprender, para que as duas coisas funcionem. Aqui eu trouxe um exemplo, até ligado à água, porque eu já fiz algo parecido com isso antes, então eu queria mostrar para vocês. Uma professora estava aqui falando o seguinte: hoje nós vamos estudar sobre as características das águas para abastecimento público. Um aluno fala: a água da minha casa está com gosto estranho, o que pode ser? Um outro aluno fala: na minha casa a água está com uma cor estranha, meio barrenta. Aí a professora interrompe e diz: já chega, parem de fugir do assunto. Vamos retomar o tema antes que finalize a aula. Vamos falar sobre as características físicas e organolépticas das águas. Não sei se todo mundo conseguiu perceber, mas os alunos estavam falando sobre características físicas e organolépticas das águas, e ela não fez essa ligação. E eu confesso que eu não conseguia fazer isso também. Antes, quando eu comecei a dar aula, eu achava que os alunos tinham que ficar quietos, parados, eu passando conhecimento para eles. E foi com bastante esforço que eu fui aprendendo que você pode aproveitar o que eles trazem para continuar a sua aula, para dar a sua aula, justamente para garantir o interesse deles sobre os conteúdos, ok? Bom, depois disso tudo aí que eu falei, vocês já devem ter percebido que dá trabalhinho, dá um trabalho a gente trabalhar com aprendizagem significativa. Tem muita coisa para organizar, realizar, investigar. Forma de avaliação é interessante, não vou entrar nesse mérito, mas também é algo para fazer a gente pensar. É algo que dá trabalho para alunos e professores, mas para mim, pelo menos, esse trabalho tem valido muito a pena. Tem sido uma aprendizagem prazerosa e eficaz. Os alunos me trazem um feedback muito positivo e eu confesso que eu me sinto muito satisfeita com o que eu estou entregando e com o que eu estou recebendo. Então, o que eu posso dizer é que tem valido a pena a forma de trabalho diferenciada que eu tenho feito com os meus alunos. E eu queria mostrar para vocês um exemplo de aprendizagem significativa que eu tirei de um filme da Disney. Eu confesso que eu gosto muito de trabalhar algumas coisas lúdicas com os meus alunos, seja de ensino médio ou graduação. Teve até uma turma de pós-graduação que eu dei no Campus Vitória, no IFES Campus Vitória, que eu usei aquele filme Monstros S.A., não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente eu trabalhei numa turma de pós-graduação esse filme, era sobre eficiência energética, e assim, os resultados foram incríveis, foi muito bacana. Então, às vezes, a gente trabalhar com algo lúdico com os alunos, de quaisquer níveis, ok? Como eu disse, eu trabalhei na pós-graduação. É algo que pode trazer uns resultados bem bacanas. E eu trouxe aqui para vocês uns trechinhos relativos a um filme da Disney. Sobre esse filme, eu escolhi esse primeiro porque é um que muita gente conhece, Alice no País das Maravilhas, e porque ele mostra exatamente um exemplo de
etapas da aprendizagem significativa. Acho que todo mundo conhece a história, né, de uma menina curiosa que persegue um coelho branco, entra na sua toca, ela é levada para um mundo totalmente novo, repleto de animais, objetos que falam, que se comportam como seres humanos, e lá ela passa por muitas experiências, aventuras, e ela questiona muitas coisas que ela aprendeu até então. E é um filme muito interessante. Essa versão aqui que eu trouxe para vocês é uma versão mais antiga, não é a versão nova, ok? Que é na forma de desenho, eu gosto mais. E eu queria comentar algumas coisas com vocês. No meio do filme, a Alice passa por etapas da aprendizagem significativa. Primeiro, ela tem um conhecimento prévio sobre um determinado assunto. Começa assim. Depois, ela recebe orientações de um tutor que aproveita esse conhecimento prévio e o amplia, trazendo novas informações, uma ancoragem aí. Então, ela tinha um conhecimento, ampliou os conhecimentos com orientação de um tutor e ela obteve novas informações. Depois, ela relacionou esse novo conhecimento com seu conhecimento prévio, assimilou e organizou as suas ideias, e por último, ela usa o que ela aprendeu para resolver um problema real. É bem interessante. Eu trouxe trechinhos aqui para vocês sobre cada uma dessas 4 etapas de aprendizagem significativa, e eu queria mostrar para vocês agora. Eu abri aqui o vídeo, deixa eu ver se vai dar certo. Trouxe ideia errada aqui, você me avisa. Esse aqui é o primeiro. Eu tenho que parar minha apresentação, né, Andrômeda? Eu acho que eu tenho. Eu falei, mas não tirei o microfone. Ah. Tá dando para ver? Sim. Essa aqui é a primeira etapa, pessoal. Tem gosto de cereja? Legal! Abacaxi? Tá bem, mas eu só quero ver depois. Foi que disse? Bom, esse era o conhecimento prévio da Alice. Então, a primeira etapa ela tem um conhecimento prévio sobre um determinado assunto. No caso, ela sabe que o seu corpo pode aumentar ou diminuir no País das Maravilhas de acordo com o que ela come e com o que ela bebe, ok? Então, isso é o que ela sabe inicialmente, beleza? A próxima etapa é essa daqui. Vê se você. Agora que eu tô pensando, eu coloquei na forma de vídeo. Será que dá para escutar? Vê se vocês conseguem escutar. Ah, não tá passando o áudio. Vou ter que vir aqui. Na segunda etapa, ela recebe O áudio estava passando, sim. Eu escutei aqui. Mas é porque o filme não passou. Deixa eu ver. Tá. A imagem não tá rodando, né? Não, só o áudio mesmo. Ah, tá. A segunda parte, ela recebe orientações de um tutor que vai aproveitar esse conhecimento prévio que ela tem, trazendo novas informações. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se quiseres, te darei outro conselho. Um lado te fará crescer. Lado de quê? E o outro lado te fará diminuir. Outro lado de quê? Do cogumelo, claro. Bom, esse aí é o tutor dela. Vocês já viram que é um tutor um pouquinho impaciente e tal, mas o que é a ideia? Ele mostra para ela ele dá essa informação para ela. Fala que ali naquele cogumelo que ela está pisando, todo mundo está vendo na foto, ali naquele cogumelo que ela está pisando, se ela comer de um lado,
ela amplia, se ela comer do outro, ela diminui. Então, qual era o conhecimento prévio dela? Ela sabia que ela poderia aumentar e diminuir. E aqui ele indica para ela como fazer isso. Se ela pega de um lado, ela aumenta, se ela pega do outro, ela diminui. Isso é no filme. A terceira parte fala o seguinte. Ela está assimilando as ideias. Um lado me aumenta. Mas qual será? Já passei tanta coisa. Que receio. Ora, melhor. Estou cansada de ser assim pequenininha. E o outro lado? Ora, que ideia! E ver pondo ovos para uma serpente comer! Que coisa. Bom, então ela está assimilando aí os seus conhecimentos. Agora a última parte, ela vai usar para resolver um problema real o que ela aprendeu. O cogumelo. Cortem essa! Não tenho medo. Só parar de cá. Artigo 42. As pessoas de mais de 1 quilômetro de altura devem deixar a corte imediatamente. Não tenho 1 quilômetro e não saio daqui. Bom, o que acontece, pessoal? Qual era o problema que ela tinha que resolver? Não sei se todo mundo conseguiu perceber, mas o problema que ela tinha é que a cabeça dela ia ser cortada. Então, eu achei que foi muito bom o tutor ter passado essas informações para ela, porque ela conseguiu passar por todas essas etapas e ela aprendeu uma forma de... Ela assimilou essas ideias, organizou e conseguiu resolver o problema e terminar com a sua cabeça sobre o seu pescoço. Então é aquela coisa, é um filmezinho bem interessante e eu achei interessante trazer para vocês aqui justamente porque essas etapas de tenho conhecimento prévio, tenho novas informações que foram ancoradas nesse conhecimento prévio, que nesse caso foi passado por um tutor, depois eu assimilo as ideias, chego a uma conclusão e eu utilizo isso. Essas são as 4 etapas que foram mostradas no filme e isso tem uma relação total com aprendizagem significativa. Isso aí, pessoal, foi um exemplo fictício, mas eu queria mostrar para vocês, para a gente ir caminhando para a nossa finalização, alguns casos reais que eu apliquei aqui no IFES Cariacica. Coloquei uma foto do nosso campus, que eu gosto muito, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz nessa instituição, que eu sou apaixonada, e aqui a gente trabalha com os mais diversos níveis do ensino médio, técnico, graduação, mestrado. Então, eu quis trazer para vocês algumas coisas relacionadas com a aprendizagem significativa, algumas vivências, algumas experiências que eu tenho tido e que eu acho que tem sido bacana. Alguns dos colegas aqui presentes já conhecem algumas dessas experiências e eu acho muito válido compartilhar com todo mundo isso aqui. Mas eu queria fazer alguns destaques, ok? Primeiro, todos esses exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês são de disciplinas que são lecionadas por mim. Eu não peguei exemplos de outros colegas, justamente eu queria mostrar para vocês o que eu tenho passado aprendendo sobre aprendizagem significativa e tentando utilizar essa forma esse processo de ensino-aprendizagem com os meus alunos. E esses exemplos que eu trouxe aqui são alguns exemplos de atividades que eu utilizei conceitos de aprendizagem significativa, mas nem todos os meus conteúdos são dados dessa forma. Eu ainda não fiz essa migração. Como eu disse, estou num processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Então, assim, eu estou aprendendo. Estou trazendo aqui algumas iniciativas que utilizaram alguns conceitos relativos à aprendizagem significativa, ok? Bom, eu quero começar com esse exemplo. Eu trouxe uma foto, é uma turma de Ferrovia Zoom,
Isso aqui é um projeto integrador, onde outros docentes fizeram parte, e eu acho que aqui é um ótimo exemplo de aprendizagem significativa. Aqui são os alunos de ferrovias, eles estavam aprendendo o conceito de rampas e curvas no traçado de linhas férreas. A gente separou esses alunos em grupos e eles utilizaram diversos conceitos para trabalhar rampas e curvas no traçado de linhas férreas. Eles usaram conhecimentos na área de desenho técnico, metrologia, matemática, física e, é claro, sobre as disciplinas da área de ferrovias efetivamente, para desenvolver um modelo. Não sei se vocês conseguem ver aí pela foto, mas esses alunos, eles estão em grupos, eles estão utilizando trilhos em miniatura, vagões em miniatura, e eles estão verificando a relação entre a altura da rampa e a curva. O objetivo deles era fazer com que o vagão não saísse dos trilhos. Então é aquela coisa, eles estavam trabalhando curvas mais fechadas, curvas mais abertas, rampas mais altas, rampas mais baixas, e eles estavam aprendendo esses conceitos. E foi algo que eles adoraram trabalhar. E foi muito bacana que a gente conseguiu mostrar para os alunos quais são as variáveis envolvidas num projeto ferroviário como esse, é claro, em miniatura, mas foi algo que foi muito enriquecedor, tanto para os professores que participaram desse projeto integrador, como para os alunos, que aprenderam muitas coisas e aplicaram vários conhecimentos de disciplinas técnicas para o desenvolvimento desse projeto. Foi algo bem legal. Aqui foi feito esse projeto com 2 turmas, ok? Um outro projeto que foi bem legal, que foi desenvolvido com alunos do primeiro ano do técnico integrado de administração. Eles fizeram um projeto pensando em ações relacionadas ao descarte de resíduos sólidos, e eles fizeram isso pensando em como eles poderiam pensar em formas de descarte de lixo seco e úmido no nosso campus. A gente poderia ter trabalhado, porque eu não trabalhei sozinha, a gente poderia ter pensado em formas de trabalho da seguinte forma: o que é lixo seco, o que é lixo úmido, trazer exemplos, passamos o conteúdo. Mas não, nós fizemos eles pesquisarem e pensarem como isso poderia ser desenvolvido no campus, como que eles poderiam trabalhar isso e conscientizar as pessoas e pensar em lixeiras específicas. Então, assim, com essa temática, a gente conseguiu trabalhar diversos assuntos relacionados da área ambiental com esses alunos de administração. Isso aqui foi trabalhado numa atividade diversificada com essa turma. Okay? Outra coisa que foi uma aplicação interessante, isso aqui é uma turma de engenharia de produção, 3º período, alunos de ciências do ambiente, e a gente estava trabalhando sobre poluição ambiental, gerenciamento de resíduos. A gente fez uma visita técnica à marca ambiental e lá nós desenvolvemos um projeto justamente pensando em formas diferentes de trabalhar gerenciamento de resíduos. Já tem uns 3 anos que essa turma passou e até hoje eu recebo comentários deles sobre esse projeto. Foi algo que foi muito bacana. E a gente fez questão de utilizar conceitos de química, biologia, geografia, coisas que eles tinham aprendido no ensino médio. Então, a gente pegou esses assuntos lá do ensino médio e a gente trouxe aqui para o 3º período de engenharia, aproveitando alguns conhecimentos que eles já tinham e ampliando um pouquinho. Foi bem bacana esse projeto com essa turma também que foi desenvolvido. Aqui já foi nível de graduação. Aqui eu trouxe alguns alunos também da graduação de engenharia de produção que eles estavam aprendendo sobre métodos alternativos de tratamento de água. Na verdade, eu era a professora de mecânica de fluidos com eles e eu fiz um trabalho que envolvia essa disciplina, química, estatística, mas eu queria que eles colocassem a mão na massa e verificassem uma forma assim, para que serve isso? E eu levei eles para um laboratório para eles fazerem alguns experimentos entendendo para que aquilo servia e algumas utilizações. E eu achei muito bacana porque eles utilizaram coisas que eles aprenderam antes para o desenvolvimento desse projeto. Nível de graduação também. Aqui, eu comentei com vocês sobre
a pós-graduação em eficiência energética predial, que eu sou docente lá no Campus Vitória. E esse aqui foi um projeto que eu achei assim que foi um resultado incrível. Eu dava aula de diagnóstico energético predial para os alunos. E no final, eles tiveram que desenvolver o diagnóstico do campus Cariacica. Então, eles fizeram visita técnica, aprenderam a utilizar equipamentos, fizeram medição, fizeram entrevista e fizeram um diagnóstico de todo o campus, levando em consideração ventilação, ar-condicionado, iluminação, e fizeram um relatório completo sobre qual era o diagnóstico do campus em relação à eficiência energética. Foi um projeto muito bacana e eu vi os resultados que eles obtiveram e a felicidade deles de terem feito o primeiro diagnóstico deles numa disciplina, e foi algo grande. O campus Cariacica é um campus muito grande. Então, eu sei que foi um projeto que deu muito trabalho para eles, mas o resultado foi incrível. E é claro, eles precisaram muito dos seus conhecimentos anteriores, como engenheiros e arquitetos, para que esse projeto fosse desenvolvido. Okay? E agora um exemplo um pouquinho mais atual, que foi do ano passado, que também foi com alunos da graduação da engenharia de produção, numa disciplina de planejamento e controle de projetos. Eles tiveram que pensar no projeto de uma casa container sustentável. E lá eles aplicaram vários conceitos relacionados à acessibilidade, economicidade de insumos, eficiência energética, para fazer o projeto dessa casa container. E eles precisaram de conceitos lá do primeiro período de desenho técnico, expressão gráfica. Eles tiveram que fazer um projeto gráfico sobre como seria a casa container. E, novamente, para essa disciplina, poderia simplesmente ter passado os conhecimentos para planejamento e controle de projetos, mas não, eles fizeram um projeto, eles fizeram um planejamento, eles fizeram esse controle de projetos, e o resultado foi incrível. Foi um projeto que eu gostei muito de ter participado e, para mim, trouxe um resultado muito bacana. Bom, trouxe aqui alguns exemplos para vocês, pessoal, só que para vocês terem uma noção de que algumas coisas têm sido desenvolvidas. É claro que aqui eu fiz um recortezinho, mas eu teria outras coisas para mostrar, mas como o nosso tempo, para não ficar aqui tanto tempo, eu fiz esse recorte para mostrar para vocês algumas possibilidades e para mostrar para vocês que essas metodologias baseadas em essa aprendizagem significativa têm se mostrado sustentáveis, pelo menos o que eu tenho visto na literatura, de alguns relatos e até mesmo as minhas próprias experiências e vivências têm mostrado que levar em consideração vivência dos alunos, ancorar isso a ideias novas como uma forma de criar e ampliar os conhecimentos acerca dos temas tem sido muito positivo, tem gerado significado para os alunos. E assim, a aplicação de memorização, aprendizagem mecânica pode ser um recurso importante, principalmente quando os alunos não têm nenhuma relação prévia com o assunto que está sendo trabalhado. Só que assim, utilizando isso, a gente pode pensar em elaborar alguns conceitos para que a gente possa prepará-los para esse aprendizado de novas ideias. E uma coisa também que eu acho que é muito importante ressaltar aqui, a aprendizagem significativa é uma ferramenta super útil na sala de aula, pode ter uma grande aplicabilidade, mas cabe ao professor projetar as suas aulas de forma estratégica, visando colocar conceitos práticos para os alunos, para gerar interesse neles, e cabe também aos estudantes estarem realmente dispostos a aprender. São as duas coisas. Já falei isso antes, mas como eu acho que é muito importante, estou ressaltando novamente. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço muitíssimo pela atenção. Eu estou aqui à disposição para dúvidas, comentários. Deixei meu e-mail de contato se alguém quiser perguntar alguma coisa mais específica ou fazer algum outro comentário. E era isso. Obrigada. Microfone fechado, Andrômeda. Vocês não viram nada do que eu falei? Nada. Não. Ah, meu Deus, gente. Desculpa. Então, Dani, mais uma vez, muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Trazer a gente aqui do NTE, e agora a gente está abrindo esse ciclo de palestras para a comunidade externa, o IFES, né? Que a gente acha muito importante
trazer essa coisa da extensão, né, e levar isso tudo que a gente tem aprendido, que a gente tem feito dentro do campus, para os demais docentes, né? Agora é a hora do lanche, ó, como vocês podem ver, né? O Fred está falando que é o lanche. E, assim, é fantástico aprender com você, né? A gente tem trabalhado aí junto, eu acho assim, acho que a gente vai somando, né? É bom trabalhar em conjunto. E queria, então, agradecer a você, a todo mundo que está aqui presente, e quero verificar aí se vocês têm algumas perguntas a fazer. Como é que é? Alguém quer perguntar? Pode abrir. Podemos abrir agora as perguntas. Fica à vontade, pessoal. Eu estou vendo aqui no chat. Obrigada pelos comentários. Fico feliz em saber que eu consegui trazer um pouquinho do que eu tenho passado e aprendido com os meus alunos e aprendido com tanta coisa que eu tenho visto. E para mim tem sido um mundo bem novo e fantástico. Espero que eu tenha passado um pouquinho. Ninguém tem uma perguntinha? Eu vou perguntar aqui. Assim, mais um comentário, né? Uma coisa que eu tenho visto, que eu ouvi, sabe, de algumas pessoas é o seguinte: tem alunos ainda que preferem a forma tradicional de da relação ensino-aprendizagem, desse processo aí. Mas eu já parei para pensar nisso e eu quero sua opinião para ver se a gente pensa igual nesse sentido, ou mesmo para acrescentar. A princípio eu pensei assim, ou o educador, né, ou o professor que está trabalhando com essa turma, né, onde esse aluno está, não conseguiu trazer da melhor forma, da forma adequada aquela... Essa coisa diferente, né, tanto das metodologias ativas, quanto da aprendizagem significativa, não conseguiu, de alguma forma, agradar, né, agradar no sentido de... Eu não estou conseguindo falar a palavra, mas é para fazer da maneira mais adequada mesmo, para que possa conseguir buscar a atenção dos alunos. Ou pode ser que esteja muito maçante, porque também não dá para a gente trazer isso o tempo inteiro. Né? Pegar a aula o tempo inteiro e ser uma aula... Eu estou indo para aprendizagem ativa, uma aula ser ativa o tempo inteiro, uma aula... E aí eu olho para a questão da aprendizagem significativa e consigo enxergar que é diferente, né? Aprendizagem ativa e significativa, é diferente. Mas que eu consigo olhar isso aí e dar uma aula inteira sem ficar maçante. Sabe? Então, ou é o aluno mesmo que não está interessado, não sei, porque, para mim, eu olho assim, se eu for, pelas coisas que você mostrou... Se eu fosse sua aluna, eu teria aprendido muita coisa que eu não aprendi, e que eu não gostei. Por quê? Porque eu me sinto à vontade de aprender dessa forma. Né? Então, como é isso? Você já viu alunos que têm dificuldade com isso? O que você pensa sobre isso? Então, quando eu comecei a trabalhar dessa forma, os alunos, a maioria sempre gostou bastante dessas formas diferenciadas, mas alguns se sentiam meio, digamos assim, amedrontados, pensando que, tá, você está dando dessa forma, mas e a avaliação? Os alunos sempre tinham muito medo de como seria a avaliação com a disciplina sendo dada dessa forma, ou uma forma alternativa. Então, eu via que a apreensão de muitos era muito nesse aspecto, relativo a como vamos ser avaliados. E muitas vezes os alunos já estão acostumados, então, como eles estão acostumados com uma forma passiva de dar aula, digamos assim, então agora eles ter a necessidade de falar e se expor para alguns era algo que é visto assim como desconfortável. Por exemplo, nas minhas aulas eu sempre peço bastante a interação com eles. Eu preciso muito da interação com eles. Nas mais diferentes disciplinas que eu tenho, eu preciso disso. E alguns alunos, eles preferem ficar assistindo. Então, talvez aí venha alguma resistência com eles de, nossa, mas eu tenho que estar pensando o tempo todo, eu tenho que estar participando o tempo todo, mas eu digo que o retorno que eu tenho hoje é assim, excelente.
Atualmente eu estou dando disciplina de desenho técnico e CAD, e eu tenho trabalhado dessa forma, pegando as coisas que os alunos têm trazido, e a gente discute as coisas de desenho técnico e CAD com base no que eles trazem de informação, de vivência, e tem dado muito certo. Outra coisa também que tem dado certo, eu tenho trabalhado com eles, não sei se todo mundo sabe, existe uma atividade diversificada no curso de ferrovias sobre introdução à pesquisa científica. Então, os alunos de ensino médio estão tendo conhecimentos básicos de pesquisa científica, e eu tenho achado isso fantástico. E eu sempre pego o que eles sabem sobre pesquisa científica, o que eles já viram na mídia, como que eles acham que se faz uma pesquisa científica, e a partir daí eu monto o que vai ser desenvolvido. E os resultados têm sido muito bacanas. Eu até estava conversando um pouco antes de começar a palestra sobre, hoje a gente estava partindo o que é um tema de pesquisa e o que é um problema de pesquisa, e eles estavam trazendo as ideias deles, e, isso é o quê? Isso é uma hipótese? Então, alunos de ensino médio já estão conseguindo delimitar, separar, diferenciar algumas coisas, mas como que eu tenho abordado isso com eles? Eu vejo o que eles trazem e eu trabalho em cima disso. E tem dado muito certo. Só que assim, eu percebo que alguns alunos ficam mais quietinhos e tal. Para alguns alunos é mais difícil estar interagindo. Eu respeito. E a gente vai crescendo, mas isso não quer dizer que esses alunos não estão participando. Quer dizer que essa forma, às vezes, muito interativa da aula, às vezes ainda traz um pouquinho de estranhamento para alguns alunos, ok? Mas a minha forma de visão é que, pelo menos o retorno que eu tenho deles é que a grande maioria gosta dessa forma alternativa. Eles comentam muito sobre isso, comentam bastante. E é isso. Eu acho que também isso tem muito a ver agora com o que a gente está caminhando para a questão do novo ensino médio, né? Uhum. Muito interessante isso. Até vi uma palestra hoje que falava exatamente sobre essas coisas. É isso da gente utilizar o conhecimento prévio do aluno também conseguir enxergar onde aquilo ali que você está falando se encaixa, no nosso caso aqui, cursos técnicos, né, se encaixa no curso que ele está fazendo e onde isso vai se encaixar na profissão que ele vai se formar. E isso é bem legal porque dá uma visão diferente. Eu tenho um exemplo do que aconteceu. Eu comecei a dar aula de informática para a turma de logística, o técnico em logística noturno, né? E aí tenho dado aula de informática para eles, comecei agora. E eles estão eu comecei a falar com eles da indústria 4.0, das tecnologias. E aí eu tenho mostrado vídeos, mas sempre contextualizando, fazendo isso que você falou aí, trazendo o conhecimento prévio deles, né, toda essa coisa aí. Muito bacana, né, não dá para ficar falando aqui o que eu faço, mas eu achei muito legal hoje, até aproveitar que a Erivelto está aqui, que uma aluna me mandou o texto que ela fez para uma disciplina do Erivelto ontem, que é assim, professora, olha só, baseado na aula que você deu, eu consegui fazer uma atividade do professor Erivelto. São disciplinas diferentes. E a aluna pegou e mandou, e ela comenta, sabe? Eu achei, e eu li aquilo, e assim, arrepiei, sabe? Porque são coisas pequenas que você pode até imaginar que não está fazendo diferença para o aluno, mas para ela fez toda a diferença e que fez com que ela conseguisse realizar outra atividade relacionando as duas disciplinas. Uhum. Né? Então, foi uma coisa bem bacana também que eu consegui enxergar. Alguém falou aqui... no chat. O Clarkson falou o seguinte: creio que com o desenvolver do conteúdo, a aula expositiva fará parte da dinâmica do aprendizado, mas de forma complementar. Até comentando sobre isso, em alguns momentos eu tenho uma parte da aula, por exemplo, que eu faço algumas partes expositivas para os alunos, até para explicar algum conceito, alguma coisa desse tipo, mas geralmente eu tenho o período da aula, uma parte pequena expositiva e o restante trabalhando com eles colocando a mão na massa de alguma forma, ou a gente discutindo alguma coisa, mas eu confesso que eu sempre tenho
uma parte expositiva também. Bem pequena, às vezes poucos minutos, mas é importante para colocar alguns conceitos para eles, né? Às vezes ajustar um pouquinho a rota quando eles estão fugindo um pouquinho, opa, vão para cá. Justamente essa ideia de orientar um pouquinho o caminho deles. O Erivelto também fez um comentário ali, ó. Essas metodologias retiram o estudante da zona de conforto. Isso é uma coisa que eles falam muito, que eles estão aprendendo a aprender dessa forma. Realmente tira muito da zona de conforto. Alguns por ocasião de costume de aula expositiva e outros por ocasião das dificuldades pessoais em participar de forma proativa. E ainda preocupação com a avaliação, no sentido da nota que irá conseguir. Eu percebi que uma das grandes dificuldades que eles tinham no início, agora até que não, porque eles já acostumaram, digamos assim, era com relação a nota, formas de avaliação. Tanto que eu confesso que esse é um assunto que eu tenho estudado bastante. Como avaliar os estudantes? O que é avaliação? Então, eu até comentei no início que eu estou fazendo uma pós-graduação lato sensu na área de práticas pedagógicas, e o meu tema de TCC é justamente avaliação. Como fazer avaliações que sejam condizentes com essa forma de aprendizado, então, de ensino-aprendizagem, né? Então, eu estou justamente estudando isso e estou trabalhando com os alunos e tem dado resultados bem bacanas. Ó, o Erivelto fez um comentário aqui, ó. Tive uma experiência com uma turma do integrado com a sala de aula invertida. Eles pediram para que as aulas fossem somente expositivas. Foi super interessante. Olha só. Mas eu acho que vem daí, né? Porque a sala de aula invertida, ela traz aquela situação que é mesmo tirar da zona de conforto. Eles estão muito acostumados a irem para a sala de aula e o professor, né, abrir assim o cérebro deles e ir jogando informação. A sala de aula invertida, eles têm que estudar antes da aula, então eles vão para a aula já com o conteúdo estudado. E aí eu entro aqui numa questão que me preocupa um pouco ainda trabalhar com sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, essas coisas que demandam que o aluno estude mais sozinho, busque mais sozinho. Por quê? Porque o que acontece? Se a gente não fizer aquilo de uma forma planejada e mostrar para eles que a gente tem um planejamento, que isso faz um sentido, né? Qualquer uma dessas, qualquer coisa dessas que a gente estiver fazendo, se a gente não falar que tem um sentido e por quê, eles acham que a gente está enrolando, né? Se a gente fizer uma coisa assim. Eu acho que a questão planejamento é tudo num caso como esse. Por exemplo, até falando um pouquinho sobre sala de aula invertida, que uma coisa que eu tenho feito que tem dado muito certo minhas aulas continuam online e os alunos têm acesso ao meu planejamento, claro, planejamento prévio, de tudo que vai ser dado em cada aula, e uma semana antes eles têm todos os conteúdos disponíveis para eles no Moodle. Então, eu já chego na aula perguntando, vocês olharam a sala? Vocês já viram o que nós teremos? Qual vai ser o assunto a ser trabalhado? Porque eles têm um material de aula que a gente discute para a gente, a partir daí, formar alguma coisa. Mas é muito interessante ver os resultados que surgem quando a gente deixa eles como protagonistas. Eu tenho visto algumas coisas muito incríveis. Por exemplo, nessa matéria de desenho assistido por computador, que eu dou para a turma de ferrovias, eu pedi para que eles trabalhassem, que eles aprendessem o software. Eu não tinha ensinado nada ainda. Pessoal, veja o que vocês conseguem fazer no software. Pode ser uma linha. Dá um print e me manda para eu saber que você tentou fazer alguma coisa. Vocês não têm noção dos projetos que saíram. Eles não sabiam nada, eu não tinha ensinado nada, mas eles viram, assim, eles começaram a mexer e começaram a aprender ferramentas e funções dentro do software e foi muito bacana o resultado. É claro que teve aluno que entregou uma linha, mas teve aluno que fez, assim, projetos. De verdade, teve um aluno que projetou uma bicicleta, então assim, sem que eu tivesse ensinado nada da ferramenta. E é claro, agora a gente vai aprender projetos utilizando a ferramenta, eu vou aprender ver eles
conseguindo fazer tantas coisas sozinho, sem ter um professor. Agora faça isso, para fazer uma linha é assim, para fazer um círculo é assim. Eles, como protagonista, para mim, assim, é um resultado incrível. Mas isso foi moldado desde lá do início, mostrando para eles que eles podiam ser protagonistas. Eles podiam aprender sozinhos. E isso é muito interessante, porque muitos deles acham que eles precisam necessariamente aprender com alguém. É claro, você vai ter o professor, você vai ter alguém te orientando, mas você pode começar a sua caminhada. Eu acho isso muito bacana. O Fred tinha levantado a mão, Fred? O Fred, mas eu acho que ele abaixou. Achou? Quer falar ainda, Fred? Bom, vamos ao comentário da Erivelto. As turmas do concomitante têm trabalhado muito bem com a sala de aula invertida. Escrevemos um artigo de experiência sobre isso. É interessante você falar isso, Erivelto, que uma das nossas propostas do Núcleo de Tecnologias Educacionais do nosso campus de Cariacica esse ano, uma das propostas é trabalhar também com essa parte da pesquisa. Como isso? Pegando as coisas que a gente tem feito em sala de aula, a gente até deu um nome, tá? Para o. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui para me ajudar a lembrar o nome. É Tech Hour, ao invés de Happy Hour. Então, a gente está pensando em fazer esse compartilhamento. Né? Olha, a gente teve experiência em sala de aula assim, vamos escrever um artigo? Eu consegui escrever um artigo, né? A gente apresentou agora, né, Dani? Foram 2 artigos que fizemos. Sim. E tem muita gente que ainda não sabe que pode fazer pesquisa com isso, né? Pode escrever artigo e entrar para essa parte de pesquisa aí com de sala de aula. E vou te convidar, tá, Erivelto? Para você vir falar com a gente no Tech Hour. Começa agora em novembro mesmo, é a última semana. O primeiro vai ser o Ramon. Não sei se o Ramon está aí. Ramon tá. Tá aí? Ramon vai ser o primeiro. Ele já deu um opa ali do lado. Falou o nome dele, ele apareceu. Quer falar alguma coisa, Dani? Mas é muito legal você estar falando sobre isso, porque eu acho muito importante a gente divulgar essas experiências que a gente tem tido. Que nem você comentou, a gente acabou de publicar um artigo sobre experiências no COBENGE, que é o Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, e no Congresso da ABS, que é o principal congresso na área de engenharia sanitária e ambiental. 2 experiências que nós tivemos relacionadas com a aprendizagem significativa, e nós apresentamos em 2 congressos nacionais. Então, é importante que as pessoas saibam que essas experiências, as pessoas querem saber sobre elas, as pessoas querem saber como que as pessoas estão produzindo coisas diferentes. Então, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre isso, sobre essa questão, contar experiências na forma de artigo, como que poderia ser, eu me coloco totalmente à disposição, acho que a Andrômeda também se coloca à disposição, para a gente falar como que tem sido isso, e tem sido bem bacana participar desses eventos, e a gente aprende muito. Eu gostei muito de ter participado dos 2, várias coisas na área desse processo ensino-aprendizado têm sido mostradas agora, mesmo os 2 sendo da área de engenharia, só para exemplificar, né? São da área de engenharia e eles estão muito interessados nessas formas alternativas de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que são oportunidades que a gente tem para divulgar o que a gente está fazendo, o que a gente tem aprendido, e essa troca é bem bacana. Obrigada, Ramon. Que bom, gente. Se alguém não tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, Dani, quer finalizar? Mais uma vez agradeço a presença de todos, e a Dani, a Lai e a Mafalda, as nossas intérpretes de Libras. Obrigada, meninas. É aquela coisa, eu só quero agradecer por esse momento, para estar falando um pouquinho sobre as minhas experiências. Novamente me coloco à disposição para quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou alguma parceria. Dani, estou tendo ideias, pode me procurar, porque eu estou sempre à disposição. Me coloco muito à disposição, porque eu quero justamente isso, ver o nosso campus crescer e a gente aprender cada vez mais, e esse é o objetivo. Obrigada mesmo. E levando aqui para o pessoal externo, né?
E a gente também está aqui, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente. Eu vou até colocar o e-mail do NTE aqui do lado. Vou botar o meu também. Pronto. Se quiserem entrar em contato com a gente, se quiserem conversar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Bom gente. fim de tarde, boa noite para todos. Boa tarde.